Pessoal, o que nós estamos fazendo aí agora é a preparação para a gente iniciar a textura. Estamos removendo aí essa cimalha do meio para fazer uma placa única. Depois da gente ter feito isso, a gente picotou todo o chapisco e aí a gente está utilizando o aditivo Bianco com cimento e um pouco de areia para chapiscar a parede. Depois da gente ter feito isso, a gente está utilizando aí uma argamassa AC3 meio a meio, metade de argamassa, metade de cimento, e nós estamos cobrindo aquele chapisco velho, aquele chapisco feio que estava aí no muro, depois de ter feito todo aquele procedimento. Agora, pessoal, depois de ter feito esse retoque na parede, essa regularização do muro aí, a gente está fazendo a marcação das placas, beleza? Essas placas ficaram com 20 centímetros por 96 de comprimento. Cada placa dessa foi mais ou menos aí dividido ao meio, e aí a gente intercalou uma placa a outra para ficar um serviço como se fosse um piso mesmo amarrado. Tá bom, pessoal? Agora a gente está fazendo aí, quero mostrar para vocês a mistura. No carrinho aí a gente colocou metade de cimento, metade de argamassa, e nós estamos batendo aí utilizando uma haste para fazer a massa, para fazer a textura. Essa aí também eu achei legal botar porque aí vocês têm uma noção. É importante você coar tanto a argamassa quanto o cimento para tirar aquelas pedrinhas, aquelas coisas que ficam na sua massa para fazer a textura, para fazer as madeiras, as tábuas de madeiras agora. E utilizamos o Bianco e não utilizamos água. Essa é uma observação, pessoal. Agora, pessoal, nós estamos iniciando aí o efeito com argamassa, cimento e Bianco. A gente passa na parede numa espessura aí de 3 a 5 milímetros, com auxílio de uma espátula e uma desempenadeira de aço. A gente tem que passar direto para não dar emenda, como vocês estão observando aí. Eu estou fazendo um efeito colando a desempenadeira e puxando, para depois que a gente for utilizar a brocha, como vocês estão vendo aí, ó. Depois de ter feito isso, a gente utiliza a brocha com balde d'água para fazer aqueles riscos, como se fosse a madeira mesmo, pessoal. Aí está aí a sua imaginação, beleza? Você pode fazer os riscos ondulados, você pode fazer os riscos retos, como a gente está fazendo aí. Agora a gente está utilizando uma linha para fazer as marcações, para utilizar a régua para riscar, beleza? Então eu botei a linha, fiz os riscos no meio, e aí agora estou utilizando a régua para fazer a marcação das placas. Lembrando a vocês que as placas ficaram com 20 centímetros por 96 de comprimento. Aí a gente está utilizando aí a régua, e eu estou utilizando uma chave de fenda para fazer os riscos, porque eu quero que o risco não fique muito fino, porque se ficar muito fino, para a gente fazer a pintura entre o meio e ele, fica muito complicado. Depois da gente riscar a nossa parede na horizontal, nós vamos começar a fazer o risco na vertical, beleza? Intercalando uma placa entre a outra. Não pode ficar tudo alinhado. Se você quiser fazer tudo alinhado, eu acho que não vai ficar tão bonito. Depois disso, a gente está utilizando uma lixa de ferro, porque ela é mais resistente, para lixar as juntas das nossas placas, certo? E aí, pessoal, vocês utilizem aí essa lixa, uma lixa de número 100, para fazer isso. Aí, por fim, a gente está fazendo aquela cimalha, que é o detalhe, o charme aí do nosso muro. Da mesma forma que a gente fez as placas, a mistura da massa é a mesma, e aí a gente está dando acabamento nela, passando a massa com a espátula, fazendo os cantos e riscando com a brocha.
Por fim, depois de secar toda a parede, a gente está utilizando aí agora a tinta cromo, né? Essa tinta meio amarelinha aí, porque ela vai ser a base para o nosso efeito. Aí vocês têm que pintar com um pincel só na primeira demão, a junta, e depois vem enrolando. Você dá de 2 a 3 demãos, certo? Essa primeira demão que a gente está aplicando é como se fosse o fundo, a base, beleza? Então depois você dá mais 2 demãos e não precisa utilizar aí o selador, já faz direto, beleza? Depois de a gente ter feito isso, a gente aí está utilizando agora a tinta Xaxim, e eu botei um pouquinho de pigmento xadrez para escurecer um pouco mais, para ficar mais escuro, para ser o detalhe do nosso muro, né? Essa cimalha ficou como um detalhe, como uma madeira numa tonalidade diferente. E aí a gente passa com o auxílio do pincel e vem fazendo o efeito com a palha de aço, beleza? Eu utilizei a palha de aço número 1. Depois que eu fiz isso, eu peguei a cor Xaxim e vim passando com um pincel para mesclar um pouquinho a cor da cimalha. Nós estamos iniciando aí agora os efeitos da placa, beleza, pessoal? Utilizando a cor Xaxim. Aí você escolhe a marca que você quiser utilizar aí, beleza? Uma observação, pessoal, é que a gente tem que fazer esse efeito placa por placa, porque se eu ultrapassar o pincel de uma placa para outra, na hora que eu for fazer o outro efeito, vai manchar e vai ficar escuro, e aí o serviço não vai ficar legal. Então faça uma por uma, sem ultrapassar de uma para outra, como estou mostrando para vocês aí no vídeo, beleza, pessoal? Então não tem segredo, é muito fácil, qualquer um pode fazer. Aí então a gente passa aí a tinta com o pincel, lembrando que você tem que diluir ela mais ou menos 50% de água, não pode estar grossa, como eu estou fazendo aí agora, ó. Eu passei ela, aí eu estou fazendo o efeito com a palha de aço. Eu raspo imediatamente logo após eu ter passado, e vou fazendo essas manchas aí, faço no meio, em outros locais eu faço mais na beirada, e depois eu dou uma passada em toda a peça, né, de leve, porque é isso que é o charme do efeito, para ficar idêntico àqueles pisos madeirados, beleza? Então a gente está dando continuidade aí, ó, no efeito, né, para finalizar. E logo após isso, o que nós vamos fazer? Depois que a gente terminar de fazer aí o efeito em todo o muro, em todas as placas que a gente fez no muro, aí a gente vai utilizar aí a tinta mais escura. Você pode pigmentar aí a sua tinta com o xadrez, pega aí o Xaxim, bota bastante pigmento xadrez, e aí você utiliza aí um pincel de artesanato, como eu vou mostrar aí agora, um pincel de artesanato para fazer as juntas das placas, porque isso aí também vai dar um charme, vai acender aí o seu serviço, né? No caso, o nosso serviço que a gente está fazendo aí. Então é bem simples, vai pintando aí nas juntinhas sem deixar ultrapassar, para não ficar borrado. É um serviço delicado, tem que ser feito com calma. Pessoal, então a gente utilizou aqui para fazer esse serviço, o efeito, o rolo de lã baixo, trincha, pincel, um pincel de artesanato para fazer os acabamentos finos, esponja, palha de aço, espátula, pigmento preto, que é o xadrez, e as tintas que foram utilizadas, que é o cromo, certo? E a cor Xaxim. O cromo foi aplicado de fundo e depois a gente veio fazendo o efeito com a cor Xaxim, beleza? Então, basicamente, o que a gente utilizou para fazer o efeito, depois de ter aplicado a argamassa e ter feito a imitação da madeira, foi esses materiais aqui, beleza? Então vamos embora para o vídeo. Agora nós vamos fazer a aplicação com a Smart Resina.
para dar o checkmate final aqui no... Bom, pessoal, como eu falei para vocês, agora a gente está utilizando aí a Smart Resina. A Smart Resina é um produto muito bacana, de alta qualidade. Nós vamos aplicar aqui no nosso efeito, sendo que o nosso efeito já estava bem bonito, mas a gente precisa de dar uma qualidade a mais à superfície desse muro aqui, a superfície dessa arte que a gente fez aqui. Então a gente está utilizando a Smart Resina para criar uma resistência, para o serviço ficar com uma resistência maior contra o tempo, a ação do sol, da chuva, para manter a nossa textura sempre bonita, a qual vocês estão observando aí. E outra coisa, como vocês estão vendo aí no vídeo, ela também acende aí o nosso serviço, dá uma vida a mais ao nosso serviço. Você pode aplicar de 2 a 3 demãos, beleza? E o resultado vocês conferem aí no final do vídeo. Bom, pessoal, então nós terminamos aqui o nosso serviço do efeito madeira. Espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Você que assistiu esse passo a passo incrível, deixa aquele like e se inscreve aí no nosso canal para ajudar o nosso canal a chegar aí a 500 mil inscritos, beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, bom aproveito. Só queria estar lembrando a vocês que nós utilizamos aqui o Smart Resina. E aí, ó, nós tivemos um resultado incrível aqui nesse muro. Pessoal, vai estar na descrição desse vídeo tudo a respeito do Smart Resina. Para você que quiser utilizar isso na sua textura, seja grafiato, efeito cimento queimado, marmorizado, você pode utilizar isso aqui. O Smart Resina, ele tem diversas funções na obra. Nós vamos estar falando sobre isso aí em outros vídeos, beleza? Então, que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Um abraço, até o próximo vídeo.